Hoje é o estudo do livro No Mundo Maior, do André Luiz. Nós estamos começando o capítulo 3, que já foi feita uma propaganda aqui dele, a Casa Mental. Né? A Lurdinha, né, aproveitou, que hoje é quem vai ser nossa arauta, é a Lurdinha, tá? Ela, como a Elisa viajou, a Lurdinha falou que a Elisa foi recompor a casa mental dela, né, que estava meia... Foi para um hotel, lá na Serra da Mantiqueira, está lá tranquila, graças a Deus. Tomando muita chuva, é lógico, mas está tranquila, isso que é importante. Tá? Boa noite, Lourdes. Tá? Então, vamos Boa começar? Noite a todos. Sim. Boa noite. Lourdinha, prima. Capítulo 3, a casa mental. Se deixa eu só fazer um comentáriozinho. No capítulo 2, todo mundo se lembra o que é que houve, né? A preleção de Eusébio. Né? Eusébio nos mostrou como nós devemos, a partir dessa preleção dele, procurar andar, nos orientar, tá? A nossa caminhada, se basear no que tanto que ele falou para nós. Repetiu 2 vezes alguns assuntos. Ou seja, espírita não só no nome, no rótulo, espírita sim, na ação, agindo. Tá? Isso foi o que o Eusébio tanto explorou. Por que isso? Esse livro aqui, a intenção desse livro é falar justamente sobre a casa mental. Vamos ver a casa mental, estudando sério, vamos ver alguns casos de problemas mentais que a sociedade, a humanidade está cheia, tá? Muito cheia mesmo. Tá? Qualquer um de nós, em determinados momentos, infelizmente, agimos como se estivéssemos loucos, estivéssemos com algum problema mental. É impressionante isso, é a grande realidade. Por isso que Eusébio tanto falou no capítulo 2, sobre o nosso comportamento, sobre como nós devemos nos comportar. Tá? Então, vamos começar agora o livro em si. Até então, foram as orientações do mentor para nós. E vamos ver durante o livro o que nos acontece no dia a dia, sem a gente, às vezes, ter ciência. Tá ok? Até agora, nós só tivemos advertências, né, espiritual quanto à nossa ameaça de equilíbrio terrestre, pelas doenças da alma. Agora a gente vai falar realmente das ameaças. É a casa mental. Os porquês, entre tantos. E finalmente. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 3, a casa mental. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Curioso ele, né? Muito. Olha só, deixa eu dar uma butucada aí, como é que é isso? Vamos lá. Admitido a colônia espiritual, que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. É igual a nós, né? Nós não vivemos assim, gente. Nós temos poucas horas para entretenimento. Só trabalho. Vocês estão rindo, né? Então, aí fala, morreu, agora vai descansar. Não é isso que a gente fala? Olha, descansa aí. Lá se trabalha mais que... Morri, agora vou para a rede. Lá se trabalha muito para se preparar para a próxima reencarnação. Porque precisa desse trabalho. É um trabalho preparatório. E chega aqui, mesmo com todo esse trabalho, a gente ainda falha, né? A gente está no esquecimento, né? Mas, justamente, esse trabalho é que vai nos dar a ajuda de muitos irmãos espirituais, que é o que o André Luiz está fazendo.
Está procurando sempre ajudar os outros, se inteirar dos assuntos. E, no futuro, quando ele reencarnar... Boa noite, Marli. Boa noite, meu povo. Boa noite. Quando ele reencarnar, tá, vai ter ajuda do lado de cá e ajuda do lado de lá. É a grande importância. Além do aprendizado, tá, essa corrente de solidariedade que a gente cria, né? Demais, fruíamos ambientes de felicidade e alegria, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam, por si sós, abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Se a gente quiser ver esse assunto aí, é só ir lá em Nosso Lar, tá? Lá vai mostrar vários lances sobre essa questão aí dos templos de lá. Tá? O que ele está falando, ele é do Nosso Lar. Filiado ao Nosso Lar, tá? Vamos lá. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. É a diferença nossa aqui. Que esses elementos educativos aqui, principalmente nessa mudança agora que está havendo, nós estamos esquecendo deles. Está muito confuso o negócio, muito barulho, muitos estresse, e a gente está esquecendo dessa necessidade, não só da nossa própria educação, né, mas de educarmos aqueles que estão ao redor de nós. Boa noite, Joilza. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ju. Tá. E o que ele fala? Enriquecida, porém. Mas em breve, com essa mudança aí, nós também vamos nos enriquecer disso aqui. Quando o padrão vibratório mudar, quando as pessoas, os que estão aí para reencarnar, aí, para nos ajudar, isso tudo vai ter uma mudança muito grande, vai ser uma reviravolta enorme. Tá? Vai chegar ao ponto de daqui a algum tempo, 100 anos, 200, o pessoal, vocês faziam isso? Realmente isso é verdade? Tá? Porque eu estava lendo aquele livro Transição Planetária do Divaldo, e o Divaldo, até coloquei no Maria Vaz um pouco da palestra desse livro no Face, o Divaldo comentando sobre essa questão dos espíritos que vão reencarnar aqui, né? E esses espíritos vêm somente mesmo para nos ajudar, e são muitos. E o que eu achei interessante do Divaldo falar, logicamente não é ele que fala, ele só escreve, né, sobre a psicografia, que muitos desses espíritos, a grande parte deles, vai nascer bebê de proveito, in vitro. Porque eles não têm ainda laços de afetividade conosco. Eles não precisam desse laço de afetividade, porque eles já amam. Pode não amar intensamente igual um Jesus, mas eles já amam. Tá? Então eles vêm para todos os setores. Eles vão reencarnar na política, nas artes, tá? Em tudo, né? Na educação principalmente, para mudar tudo isso que nós... Veja bem, a gente sempre fala no nosso estudo aqui, o nosso sistema está falido. Nós temos que aprender uma outra forma de viver. O capitalismo está falido, o comunismo está falido, o socialismo talvez seja ainda o melhor, mas de uma forma imparcial, não o socialismo que a gente conhece. Então, algo virá que mudará tudo isso. Então, nós passaremos a viver hoje não, desculpem, né? Em breve, tipo a colônia Nosso Lar. Quando eu comecei a estudar Nosso Lar, o livro, nos falaram, tá, que a colônia Nosso Lar representa mais ou menos 50 anos terrestres de adiantamento em relação a nós. Então, nós já estamos caminhando para isso. Tecnologicamente, nós estamos ponta de linha, estamos bem. O que está faltando agora, né, intelectual, legal, mas o que está faltando agora é isso. É o moral. Então, quando a gente desencarna, o que o André Luiz está falando, é justamente sobre isso. Chegou lá, a gente vai notar que nós esquecemos dessa parte, né? Que ele fala aqui, enriquecida, porém, né, de múltiplos elementos educativos. Que a gente não pode pensar naquela educação que nós conhecemos.
a educação de... Né? A gente confunde instrução com educação. Alguém está com o livro dos Espíritos aí? Eu estou, pode falar. Então vamos na pergunta 685, a resposta. 685. A resposta. Você quer só a resposta? Eu Quer a pergunta também? 685. Leite Tem... Trabalho. Não, lá no meio do comentário de Kardec, é isso que eu quero. Todos aí com o livro dos Espíritos ou não? Tá? A pergunta 685, depois vem letra A, aí vem o comentário de Kardec. Lá no meio, tá? Está escrito assim: há um elemento, quer dizer, não é nem no meio, não, um pouquinho para cima do meio. Há um elemento. Sim, há um elemento que se não costuma fazer. É isso? Isso, acharam? Todo mundo? O Jorge achou? Achou também? Eu não. Quem eu não, onde? Eu, a Lourdes, eu estou no 685. 685 tem a pergunta, vem a letra A, concorda? Tá vendo aí? Sim, sim. Aí vem embaixo da resposta da letra A, os comentários de Allan Kardec, que é uma letrinha menor. Essa letrinha menor sempre representa os comentários de Allan Kardec. Mais ou menos na 10ª linha, 11ª, está lá. Há um elemento, tá? No meio, há um elemento, porque os livros são diferentes. O meu é na 9ª linha. Tá vendo aí? Depois de um ponto, há um elemento aos quais... Não, há um elemento que se não costuma... Achou, dona Lourdes? É que os livros são diferentes, Cláudia. Achei sim, achei. Achei então, sim. Vamos lá. Então vamos falar sobre educação agora, tá? Então vamos lá. Prima. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Teoria porque que nós colocamos a ciência econômica como fim. E não é teoria. Por isso que ela é falha. Porque ela não segue o verdadeiro sentido. Tem que haver teoria econômica, ciência econômica? Tem. Mas tem que ser bem dirigida. Aí vamos continuar lendo. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, veja bem, a educação que Kardec e os espíritos se referem, olha só, nós já falamos sobre isso, pensamento, ação, hábito, caráter. Como é que isso funciona? Nós pensamos, nós pensamos e colocamos esse pensamento em prática, é a ação. Essa prática, muitas vezes repetida, se torna um hábito. E esse hábito vai formar o quê? O nosso caráter. Então, essa é a verdadeira educação. É lógico que entre isso está a parte intelectual, com toda certeza. Se a gente não sabe, não conhece determinados assuntos, como é que nós vamos poder entender esses assuntos? Tá? Ou sim ou não. Tá? Então, essa é a educação. Na arte, formar os caracteres. Por quê? Incute hábitos, bons hábitos. É essa educação que nós vamos ter agora, em breve. Nós vamos passar a cultivar esses bons hábitos e vai modificar o caráter não só de cada um de nós, mas da humanidade terrestre toda. Isso é a regeneração. Essa transição é para isso. Por isso que ela também não é rápida, ela é lenta. Porque nós temos que estar preparados para isso. Nós estamos nos preparando aqui encarnado, mas nós não vamos, talvez, alcançar essa mudança. Mas na próxima reencarnação, se nós ficarmos aqui, né, prima? Não sei quem vai ficar, né? Estou preocupado com isso, né? Então, agora vamos levar um pedacinho só, prima. Considerando-se
Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? A nossa sociedade. Uhum. Tá? Concordam? É. Então, continuando, Lourdinha. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhes permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Prestemos atenção numa coisinha aí, ó. Ordem e de previdência para consigo mesmo e para o seu, de respeito a tudo que é respeitável. O que é que nós sempre comentamos aqui? O povo não está mais se respeitando, ninguém está respeitando leis, ninguém está respeitando saúde, ninguém está respeitando nada. Vê a Covid aí, né, essa loucura que está aí. Apesar que isso que nós vamos estudar, tá? O problema da nossa casa mental, tá? Os nossos freios que nós não estamos utilizando, a disciplina, etc. Então tá aí. Porque essa Covid que veio violenta nessa segunda onda foi justamente por falta de educação. Poderia vir um pouquinho mais light, né? Com certeza, mas a falta de educação nossa, né, abriu brecha para essa Covid tomar conta, tomar espaço. De respeito a tudo o que é respeitável. Não tínhamos que respeitar, né? Eu fico na rua, vou trabalhar, hoje fui obrigado a ir 2 vezes lá no Carrefour, porque eu utilizo o caixa eletrônico lá, né? Mas eu fico preocupado, porque o Carrefour de Caxias, eu ando por aqui, todos os mercados por aqui, eu não vejo, não é exagero meu não. O Megabox, que é muito cheio, como um dia eu sempre vou lá, talvez tenha 30% do número de gente que tem no Carrefour num dia de sábado. É uma coisa muito impressionante. Estou falando do Carrefour da Washington Luiz, ali onde eu trabalho. Eu vou lá com medo, gente. Não nego, não. Vou com spray de álcool gel, máscara, pego nos caixas eletrônicos, já limpo logo a mão, né? Já vou com a mão molhada no dinheiro. Estou fazendo assim. Mas eu vejo gente lá sem máscara. Entra no mercado que é obrigado a comer, chega lá dentro, tira. Vai comer, vai pegar tudo, se escorre. Meu Deus do céu, isso é um risco. Não há respeito por ele mesmo. Nem pelos seus, nem por ninguém. Né? Mas isso não é só em relação ao Covid, não, tá? Não é só em relação ao Covid, não. Um dia desse eu fui sair daqui do meu estacionamento, eu vi uma senhora que mora aqui na contramão, eu quase que bati de frente dela, que eu estava olhando para o lado oposto. Para mim sair, eu tenho que olhar para um lado oposto para sair. Pô, quase que eu apanho, gente. Ela na contramão, quase bate em mim, que era ela que ia bater, eu quase que eu apanho. Eu falei, calma, dona, calma. Por um acaso a senhora não reparou, a senhora está na contramão. Aí que ela se tocou. Ela se tocou, que ela saiu da Rua do Couto na contramão da Rua Nicarágua. Entendeu? Ela faz tanto isso, olha só, como o hábito, né, vira um hábito. Ela faz tantas vezes isso, que para ela se torna um hábito e ela está correta. É o que diz um amigo meu, a mentira às vezes é repetida tantas vezes que passa a ser uma verdade. E a questão nós falamos da Igreja Católica também. Certo? Então vamos terminar de ler esse pedacinho aí, que tem mais uma coisinha aqui legal, Lourdinha, para acabar essa questão da educação. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É o que nós... Era somente isso que nós estamos... Boa noite, Nesse. É isso que nós estamos precisando. Certo? Nosso problema é... E foi o que o nosso amigo, no capítulo 2, o Eusébio, né, quando ele foi meio, né, com a gente, meio duro, digamos assim, ele incorporou Emmanuel e meteu bala, né? Então, por causa disso, nós também temos que... Nós temos que... Aquela questão do autoconhecimento, temos que notar muito o que é que nós andamos fazendo, como nós estamos agindo, e toda hora a gente se perde. Se a gente começar a
a nos fiscalizar, vamos usar essa palavra. A questão do autoconhecimento é uma autoanálise, é uma fiscalização. A gente vai ver que toda hora se perde. Fala, Jorge. Jorge está doido para... Você falou do Emanuel. O pessoal tinha perguntado ao Chico. Ô, Chico, você sabe formar qual será a atividade? Eu vou falar atividade, a profissão do Emanuel. Aí ele disse, ele vai agir na educação. Olha aí, ó. A pedreira que esse espírito vai pegar. É alguém diferente. Ele vai agir na educação. Vai iniciar lá para o lado de São Paulo. Né? Exatamente. Até chegar, né? Porque vai ser professor e tal, poderá ser até indicado, quem sabe? Ter um ministro da educação, para puxar a coisa aí. Tem que ter carisma, tem que ter caráter, tem que ter firmeza. E brincou, porque o Emanuel... E disciplina. Né? Então, mas ele está bem preparado, né? Ele vem se preparando. O caráter é conquista. E essa conquista, ele vai falar com disciplina, com ordem e tal, mas com firmeza, com certeza. Só isso. Aí. Não, valeu. É isso aí. Então vamos voltar agora para o mundo maior, né? Que eu não marquei onde paramos, mas a Lourdinha se lembra, né, Lourdinha? Lembro, sim. O campo social. Já achei. Todo mundo achou? No meio do terceiro parágrafo. Capítulo 3. Tá? Acharam? Campo social? Então vamos lá, Lourdinha. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Quando o André Luiz, no nosso lar, no primeiro dia que ele é socorrido, que ele foi para o hospital, ele de repente parou-se tudo às 18 horas, né? E todo mundo foi orar. Tipo assim, quem estivesse em tal lugar, que orasse. Ele achou aquilo, viu que no pátio do hospital tinha muita gente orando. Ele pergunta o que é o enfermeiro que cuidou dele, o Lísias. Lá não é enfermeiro, é o visitador de saúde. Eu não entendi isso até hoje, mas um dia eu vou entender. O Lísias chega para ele, vamos orar, está na hora de orar. Ele falou, eu posso ir? Foi até um ponto positivo para ele. Ele foi, fizeram aquela prece linda, né? O governador pelo alto-falante, né? Não era alto-falante, eu estou criando esse tema aqui para a gente entender. Para toda a colônia, 1 milhão de habitantes naquela época, foi feita a prece. E quando o André Luiz fica interessado naquilo, né? E fala, mas que clima gostoso, é o que está falando aqui, que clima legal. E o Lísias fala, olha, André, aqui nós fizemos um acordo. Todo mundo manter o pensamento mais elevado possível. E quem se beneficia disso? Os próprios que estão lá mantendo o pensamento elevado. Nós também, nessas mudanças, vamos aprender. E saber, a gente sabe na teoria. Nós ainda não realmente manter esse clima. Essas mudanças também vão trazer para a gente esse clima. E o planeta é muito bom. Infelizmente, nós é que estamos ainda estragando ele. Mas nós, a misericórdia do Pai é grande, está só mandando agora mais missionários, só que dessa vez vai ser um enxame, para a humanidade toda, não vai ser mais concentrado, igual foram lá os hebreus, foram os egípcios, foram os hindus, agora não, é para todos. Eu acho que até lá em Itamaraju deve nascer missionário. Né, seu Roberto? Provavelmente eu volte para lá. Fala, João. Frânio, você falou, eu nunca parei também para refletir. Você puxou até, me aguçou aqui, visitador do lar. Porque tem lá nas câmaras... Retificação? No nosso lar mais próximo à Terra, porque a gente tem Ministério do Auxílio, Regeneração.
Então, a gente tem a equipe, né, de assistência e o visitador do lar, como o caso Lísias. Então, eu estou aqui lembrando que existe, por exemplo, aqui na Terra a gente tem o Rui Care, e existe algumas outros nomes. Por exemplo, eu vou citar o Instituto de Câncer, aqui no Rio de Janeiro. Lá tem um trabalho de assistência, que é de visita aos lares aos pacientes que estão em tratamento do INCA, mas eles não ocupam um leito. Então, normalmente a equipe vai. Então, essa equipe, a enfermagem, ela reúne 3 quesitos. Os quesitos, está propriamente dito. Ele como enfermeiro, né? Enfermeiro, isso é terceiro grau, não é o técnico de enfermagem e nem o auxiliar de enfermagem, é o enfermeiro, tá? Ele vai reunir os conceitos também de assistente social, porque claro que ele não vai entrar na área do assistente social. E também ele, como é um enfermeiro especializado, ele vai substituir o médico em necessidades. Por exemplo, acionar a equipe de médicos se tem uma emergência, mas ele poderá substituir para 1 ou 2, uma verificação, quer dizer, de pressão, que isso é normal, né? Mas se tiver em contato direto, administrar uma medicação, o médico autoriza, e ele, como enfermeiro, ele vai ter, né? Como está tendo a ordem, o médico fala para ele, ele só anota e o médico depois carimba, né? E administra a medicação. Isso aqui na Terra. Então, eu acredito que o visitador, do lado de lá, eles têm um conceito evangélico para levar esclarecimento à alma que está na casa digamos, vamos nomear aí, vamos colocar aí, eu estou vendo só a Cláudia aqui, o nome. Cláudia, na casa da Cláudia, tem um parente dela, desencarnado, está lá, vamos dizer que na espiritualidade. Vai lá, visita, então faz evangelização. Se tiver que aplicar o passe, ele vai aplicar e deverá ter uma equipe também o auxiliando. Eu entendo isso. Eu não sempre me passava batido e você me chamou a atenção para a gente fazer uma avaliação também mais aprofundada. Desculpa aí se eu roubei o tempo, mas eu acredito que eu tenha ajudado aí. Eu acho que é por aí mesmo, né? Ele deve ser o cara que prepara o caminho quando o médico chega, já está bem, né? Por aí. Que era o que o Alísias fazia. Aí chega o doutor lá, o Henrique de Luna, que vai examinar o André Luiz, aí fala, você é suicida. É o André Luiz. Lembra? Vamos lá? Ai, ai. Prima? Não, vamos. Não nos faltava. Podemos? Vamos lá. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Eu estou fazendo essa comparação, tá? Planeta encarnado, tá? Outra dimensão desencarnado. Veja bem, o que para eles, que para nós, tá? Para nós é difícil, tá? Determinação e deveres, cumprir com os deveres, e ordem e disciplina. E só na bandeira do Brasil tem lá ordem e progresso. A gente não consegue. Olha só a nossa grande dificuldade nossa. E olha o que é o prêmio. Isso que é interessante. Entretanto, a serenidade era nosso clima. E a paz, nossa dádiva de cada dia. Quem não procura a paz? Quem não procura a felicidade? Está aí o caminho. Tá aí o caminho. Isso que nós temos que... É fácil? Não, para a gente não é. Mas por que a gente desencarna e chega lá se torna fácil? Aí vem também a questão de estar encarnado. As obrigações do corpo físico, da carne, também pesam um pouco. Mas, no futuro, como nós vamos aprender também de viver de uma forma um pouco diferente ou muito diferente dessa,
nós vamos conseguir também realizar isso aí. O Afrânio, é que a carne ainda nos impõe o prevalecimento do instinto, né? A carne impõe a condição do instinto. Então, primeiro, na carne, primeiro age o instinto, para depois, então, agir o pensamento da disciplina, da serenidade, do respeito. O livro Libertação fala, né? Que nós somos realmente os 3 trilhões de células que nós carregamos, né? Aí fala a carne é fraca, não, a carne é forte, fortíssima, né? É forte, é rebelde, é renitente, tá? Tudo isso que vocês imaginaram aí, ela é, tá? Gosta de fazer 3 coisas assim, tipo assim, prioridades, que é comer, dormir e se reproduzir. E nós passamos por isso mesmo com raciocínio, tá? Comer, dormir e se reproduzir. Nós já passamos por essa fase. Talvez a gente não se lembre, mas é uma fase do ser humano racional, do ser racional. Vamos lá? Arremessaram-nos a morte, a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração de oportunidade de evolver. Aí, está falando, viu? Não significava oportunidade de crescer, evolver, né? Subir, né? Evoluir. Ninguém está pensando aí, né? Não, desencarne é bom. Alguém pensou isso aí agora? Eu já sei que quando eu desencarnar vai ser bom. Mas daqui uns 40 anos, não é isso? Agora não. Agora ninguém quer desencarnar, mesmo sabendo disso, né? Está todo mundo querendo ficar por aqui ainda. Olha só que coisa. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente? Mesmo com o Covid, eu quero ficar. Pois é, tá aí, mas lá tem a oportunidade de crescer, gente. Evoluir. É? Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Isso aí tudo é o que a gente sempre faz esse comentário aqui, sobre a questão de quando está no plano espiritual, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Mas o máximo mesmo. Porque o que ele está falando aqui, essa questão de recorrer aos poderes superiores. O André Luiz, quando sai com essa turma aqui é o Calderaro, né, o Clarencio, o Gúbio, é como se nós estivéssemos saindo com um PhD, vamos falar tipo materialmente, aí do fundão da PUC, alguém muito, entendeu? Um super especialista de algum assunto, e nós lá acompanhando também, lógico, tendo uma noção do assunto, para aprender mais. Quer dizer, recorrer ao poder superior, olha só, ter relações edificantes, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista. Porque a partir do momento que eu, né, quero, assim, eu acho, por exemplo, eu falei na área X. Se eu for pela área Y, eu vou ter uma oportunidade melhor de resgatar, tá, aquele débito que eu tenho e outros mais. Então, o que eu vou fazer? Né? Para projetar isso aí, ter esse sonho. Porque quem viu o livro Missionários da Luz, tá? Há todo um projeto reencarnatório, isso tudo é debatido para quem já tem algum direito, já tem algum merecimento que se fala. Ok? Então, o que acontece? Ele está falando aqui como ele consegue isso, como os desencarnados conseguem isso, aprimorando-nos no trabalho e no estudo. Tem que trabalhar, mas também não deixar de estar aprendendo. E dilatando a capacidade de servir. Eu sempre gosto de falar do Silas, do livro Ação e Reação.
E o Silas, as horas de folga dele, ele ia ajudar os outros. Não era um espírito evoluído. Não era? Mas ele fala. Aliás, tinha lá no centro, né, eu não sei onde ele está mais, aquele seu Jorge, que era artista plástico, né? Que ele falava sempre lá no centro, até todo mundo achava engraçado, se o esperto soubesse que fazer o bem é bom, né, ele faria o bem por esperteza. Tá? Então, nas horas vagas lá, eles ali, que não estão estudando, não estão trabalhando, estão ajudando alguém, ou encarnado ou mesmo desencarnado. Então, a receita está aqui. Só falta a gente confeitar esse bolo aí. Né? Alguém fala alguma coisa? Fala, senhor Roberto. Afrânio, cada momento que a gente adquire dentro do espírito, cada momento que a gente adquire dentro do espiritismo conhecimentos, para nós não se torna preocupante o fato de morrer, deixar de existir encarnado na Terra. O que fica em nós é aquela vontade de continuarmos vivendo, não pelo medo da morte, mas a vontade de nos melhorarmos cada vez mais. Certo? Então, de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo. O conhecimento que nós vamos adquirindo nos faz levar à consciência de que quanto mais tempo nós conseguirmos viver, mais nós continuaremos vivendo e progredindo, facilitando o outro lado, né, da vida. Acredito que seja isso. É o conhecimento que nós vamos adquirindo. Né? Claro que sim, né? Pergunta 230. Só aqui que progride. Lá vem toda oportunidade, mas somente aqui, tá? Que aqui o negócio é pesado. É o que nós comentamos na última aula aí, né? É o escafandro. Né? A gente entra dentro d'água. É assim mesmo? Então, o espírito encarnado. É totalmente pesado. A matéria, o esquecimento, um monte de coisa aí que vai, né? E que a gente conseguindo romper essas barreiras, logicamente, é a nossa finalidade. Quanto mais tempo fica na carne, nós falamos sobre isso também na outra aula, né? A questão de cuidar do corpo, né? Quanto mais tempo na carne, é isso aí, seu Alberto. Está completamente certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Marli está calada, Jô, Dona Lourdes, Nice, Cláudia. Lourdinha está falando demais da Terra. Lourdinha, Deus me livre. Fica quietinha aí, Lourdinha. Tá tudo bem? Ninguém quer falar nada? Marli está caladona. Então vamos lá, né, Lourdinha? Vamos lá. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre? A preocupação dos espíritos que querem nos ajudar. E essa turma aí, que é maior. Né? Vamos lá? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Uma vez nós estávamos fazendo um estudo lá no Maria Vaz, né, e o assunto era mais ou menos esse aqui, sobre essa turma que ainda está muito assim. Veja bem, quando eu falo aqui ignorância, tá? Ignorância na questão do saber, tá? E é uma turma, tá? Uma turma que nós aqui no planeta é uma escola com vários níveis. Nós temos aqui o CA, Jardim, que já acabou, não acabou, mas nós continuamos tendo. Antigamente era primária, agora é primeira. Primeiro o quê? Lourdinha, você que é professora, me ajuda. Né? Ensino médio, ensino básico, né? Mudou tudo, né? Então, aqui há de tudo. Agora eles dividiram em Fundamental 1 e Fundamental 2. Não aí existe depois mais veio CA. Primeiro ano até o 9º ano. Agora é Fundamental 1 e Fundamental 2. E o ensino médio, não tem mais não? Passa para o ensino médio. Tá, que é no caso seria o antigo segundo grau, né? E depois, né, faculdade, universidade, etc. Isso.
E nós estamos nesse nível. A Terra é isso aí. A Terra tem toda essa turma. Lá no estudo nós comentamos sobre isso. Tem muita gente que está um pouquinho melhor que uma célula, porque já raciocina. E uma pessoa viu, não gostou. Mas a gente vê, quando a gente conversa com algumas pessoas, que a gente fala, não é que a pessoa não entenda, não, é que não tem ainda aquela capacidade de captar. E isso aí também gera um problema para os nossos irmãos espirituais. Conforme está falando aqui, né? Incalculáveis multidões mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Porque não se pode falar muita coisa para essa turma. Não pode chocá-los, constrangê-los muito, porque aí eles não vão acreditar, podem se revoltar. É como se a gente estivesse conversando mesmo com uma criança. Tem que explicar da forma mais simples, mais light possível. E desencarna, não melhora. Continua assim. Essa é a grande realidade. E dá trabalho. Infelizmente dá trabalho. Fala, Salvador. Fernando, quando ele diz aqui, possui algumas informações primárias da vida, exoravam amparo dos espíritos superiores. E já pelo menos uma noção, né? Se pedisse, porque é exorar, é suplicar, né? É implorar. Eles já tinham pelo menos um pequeno conhecimento de que existiam espíritos superiores que, se eles pedissem ajuda, eles conseguiriam amparo. Já era um bom sinal, né? É aquele negócio, né? Eu sou devoto de Santo Agostinho, sou devoto de São Jorge. Não sabe nem... Desculpa, tem que falar, não sabe nem o que está falando. Tá? Não sabe nem porque a finalidade dos santos, porque, né, assim que eu falo na questão política, religiosa, não. A finalidade da religião em si. Se o santo vai me ajudar, dentro da minha concepção primária, né, por que eu devo ter esse merecimento? E todo o merecimento, tudo que a gente chega para nós, assim, entre aspas, tá, como milagre ou de graça do plano espiritual, isso cria uma responsabilidade para nós. Nós já sabemos disso. Se nós somos curados de um mal, isso não significa que a gente deve agora ficar ociosos, não. Significa que nós temos que agora sim trabalhar mais em favor do outro, porque se nós formos beneficiados, nós devemos beneficiar os outros. Quer dizer, é essa questão aí, Salvador, realmente, né? São devotos, são isso, são aquilo, mas a questão é essa. Comprar uma perna de cera e para pedir uma cura e depois dar essa perna de cera lá na igreja de presente, a gente vê muito isso aí na igreja católica, né? Para eles está dentro do pensamento primário deles ainda. Estão corretos. Mas é melhor assim do que, né, indiferentes. Né? Exatamente. É melhor assim do que deixar correr à vontade e não ter preocupação em conhecer e saber que existe algo superior, né? É verdade. É até bom colocar aí, porque esse é o dogma, né, dessas cabecinhas aí que dirigem as religiões. Porque até, se eu não me engano, eu acho que eu tive presente nesse dia que você fez esse trabalho. Se eu não me engano, porque a gente passando, vou só me alongar um pouquinho só, pouquíssima coisa. A gente, quando passa para o lado de lá, tudo que nós sabemos aqui nos favorecerá. Mas há situações que a gente não tem conhecimento, vai nos deixar presos. Ele coloca aqui antes da crosta da terra. A gente lê, ele tem que... Né, que dá para a gente compreender. Em suma, a passagem pelo sepulcro, depois que a gente morreu, passou por ali, vai nos conduzir uma vida melhor. Legal. Mas... aí tem aqui umas reticências. E os milhões, quer dizer, são milhões de pessoas que transpunham esse estreito limiar da morte, vão permanecer apegadas à crosta. Vão ficar aqui, né? Tem até interrogação. Vão ficar presos aí aqui à crosta da Terra? Muito sim. Muito sim. O Roberto não acabou de falar do instinto, que é uma inteligência que não tem, né? Assim, vamos dizer assim, raciocínio. Quer dizer, você está dando um raciocínio, vai na pura emoção. Pura emoção. Né? Na pura emoção. Aí cria o inconveniente.
Quando esbarra do lado da vida, do lado de lá, vai ficar como é que é? Onobobilado. Vai ficar bobo. Entra no estado de confusão. Aí sintonia, vem alguns espíritos, né, que identificam. Você falou no livro Libertação. Ah, é? Vem cá. Leva o camarada para a cidade estranha. Vai ficar lá hibernando por quanto tempo? Não sabemos. É isso que eu estou entendendo aqui. Eu lembro dessa... Pode falar. Vou contribuir. Quem vai falar mais? Bom, eu vou contar uma historinha rápida, que eu acho que já contei uma vez no estudo. Lá onde meu irmão mora, cidadezinha de 8 mil habitantes, tem um centro espírita que eles fundaram há poucos anos, talvez 15 anos, talvez, e resolveram realizar sessões mediúnicas, né? Só que os 2 médicos que estavam lá, infelizmente por motivo de trabalho, foram embora, acabou-se essa reunião. Mas em uma das reuniões, olha só, veio um espírito calmo, começaram a conversar com ele. Ele, onde é que eu estou? Aí falaram, tentaram, na casa de Jesus, aqueles papos, né? Não, que veja bem, eu estava indo para... que a cidade que tem lá próxima maior se chama Nanuque. Mas antigamente, olha só, bota antigamente nisso, era conhecido como Vilinha. E antes teve outro nome, que era um negócio de Buenos, não sei o quê. Quer dizer, eu estava indo para Vilinha, saindo aqui do 58. 58 é o nome dessa cidade que meu irmão mora. Desde 64 ou 65 que se transformou em Serra dos Aimorés. Era por 58. O espírito saiu do 58 com uma mula para ir para Vilinha. E foi picado por uma cobra e não se lembra de mais nada. Olha só, nós estamos falando de uma reunião mediúnica realizada, talvez, vamos botar, 2015. Tá? Ele saiu do 58, digamos, de 60, 62, devia ser meia dúzia de casa, né? Que devia ser uma viagem no meio do mato, né? Que aquilo lá na época era tudo mato. Então, esse espírito ficou aí vagando aí de 60 e pouco até 2015, uns 45, 50 anos, digamos assim. Agora que ele foi recolhido para ser orientado, né? Falarem do que aconteceu com ele, ou seja, conversarem com ele, né? Então, olha só quanto tempo ele demorou para se conscientizar, até abrir a consciência de forma a receber, né, a verdade, digamos assim. Eu achei muito interessante. Foi alguns casos que meu irmão me contou. Esse tem um outro lá, que era de uma conhecida nossa. Eu achei muito interessante. Cara, é isso aqui. Ele fica ali. Ele não tem para onde ir, digamos assim. O índio está lá no livro também, Evolução em 2 Mundos. O índio desencarna e fica dentro da taba. Primeiro que for reencarnar, ele já está na fila ali, ó. Já volta. Até por necessidade também de quanto mais reencarnar, mais rápido reencarnar, mais oportunidade de evoluir. Realmente tem tudo a ver com isso aqui, né? Apegados à crosta da Terra. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque no capítulo 11 desse mesmo livro, a gente está estudando lá para o José o Carpinteiro, o título é O Sexo. Ele fala lá do pessoal lá atrás, os primatas. Ele mais ou menos dá uma abordagem, ele faz uma conotação ali, né, de que olha quanto tempo a gente leva para sair de um quadro. Do primitivismo, né? Exatamente. E leva milênios, às vezes. Às vezes, não. Mais até. Nós falamos há 40 mil anos, né? De acordo com o André Luiz, de acordo agora com a ciência, tá? A ciência confirma. Bota um pouquinho mais. A ciência fala que é 50 mil anos. Mas de acordo com o André Luiz, tá? As primeiras palavras que nós balbuciamos, tentando colocar nomes da coisa, que foi quando o pensamento, né, começou a, digamos assim, entre aspas, ficar mais contínuo, né, que era bem lento, o senhor só correu um pouquinho, aí houve essa necessidade para tentar a comunicação, e foi quando nós começamos a falar. O nosso centro de fala
começa a se desenvolver lá no cérebro. Estudando o cérebro, no próximo capítulo. Vamos lá? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Cláudia está calada hoje, Marli está calada. O que está vendo, Cláudia? Estou só observando a aula desse livro, O Mundo Maior, tem muitas coisas assim de entendimento para a gente poder aprender. Eu tenho muita coisa que eu não sei, então estou só observando. Mas eu estou gostando da aula. Você com o tempo, que nós também não sabemos nada não, viu, Cláudia? Com o tempo a gente vai aprender ainda, tá? Você e nós. Mas você está mais adiantado um pouquinho. O seu Roberto hoje, foi o seu Roberto, o senhor que fez a pergunta hoje, né, senhor? Vai ser até alguma página? Foi o senhor? Isso, foi. Isso. Exatamente. Nós falamos de manhã no telefone. Isso. A mesma pergunta a Elisa me fez quando eu ia começar a preleção de Eusébio. Eu falei, Elisa, a página que nós precisamos para ler é esse livro. Porque ele que completa os outros. Entendeu? A gente sempre traz uma paginazinha para completar o estudo, mas esse aqui ele não precisa, né? Mas lógico que vai ter algumas páginas. Mas ele em si, ele é completo demais, ele é muito detalhista, é muito tintim, pinguinho aqui, pinguinho ali. E é legal assim, né? Legal é assim. O que a Lourdinha vai passar a ler agora reforça do que você acabou de falar, né? Sobre o primitivismo, essa coisa toda. Daqui para frente ela vai realmente dar umas explicações sobre isso que você falou. Vamos lá, prima? Eu fico com a impressão de que esse livro é a continuação do Nosso Lar, que o André Luiz fala o tempo todo, fazendo referências ao Nosso Lar, né? Quando ele fala das câmaras retificadoras, tudo a gente pode estar encontrando no Nosso Lar. Entre a terra e o céu, todos eles são assim. É interligado, né? Até porque a gente precisa aprender que a mente, comparar a nossa mente à nossa casa. Depende de mim se a minha casa é suja, se a minha casa é limpa, se a minha casa é arrumada, se a minha casa é desarrumada. E aí eu faço isso com a minha mente. Se eu quero o meu lixo mental, ou eu varro esse lixo mental da minha mente e começo a criar ações e hábitos até formar o meu caráter. Tudo depende de nós. E Jesus, como sempre, nos dá a resposta para tudo. Vigiai, orai. Fala. Para você e para Nisso vai ser fácil, né? Fácil chegar a esse caráter. Com certeza. Você é autônoma, não, pequenininha é fácil. Um pouquinho, Toda baixinha esperta. Isso. Vamos lá. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam, hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Olha, no livro Ovelhas da Vida Eterna, tem um que é médico, é um cara que tem uma inteligência enorme, está pedindo lá a reencarnação imediata, porque com tudo que ele conhecia, ele, no capítulo 5, deixa o André Luiz assim, nossa, o cara é o bambambam aqui porque quer reencarnar, né? Mas veja bem, apego ao planeta, apego à Terra, apego ao plano material, às coisas mundanas. Mas esse ali já tinha uma certa capacidade intelectual. Imagina um espírito que não está entendendo nada que está acontecendo com ele. Para começar, a maioria, nós sabemos pelas mediúnicas, não sabe nem se desencarnou, onde é que está, como está, né? Chega no centro, onde estou,
Tá? E a gente tem que explicar a ele que está desencarnado, com um jeitinho também, né? Dar um choque. Tu morreu. Não, não é assim, né? Não morre de novo, né? Tá, valeu, Marli. Vai com Deus, tá? Então a gente vê essas questões aí, tá? Justamente o que está falando aqui, o primitivismo, né? A gente realmente temos que já até nos dar por felizes que nós já saímos dessa questão que fala aqui das faculdades, né? Que ele fala aqui não. Falou lá em cima sobre essa questão das faculdades que já estão mais desenvolvidas. Alguém quer falar alguma coisa ou vamos continuar para acabar o parágrafo, que já são 8h30 quase, né? Mas quem quiser falar algo, Marli teve que sair devido à hora. Vamos lá? Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se, não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia, mas sempre tem. É o livro Libertação que o Jorge falou ainda há pouco. Comentou agora, exatamente. Tá? Aí a gente vai ver lá que essas mentes, que veja bem, aqui já é outro tipo de espírito. Ele pode ser um pouco ignorante em relação à vida espiritual, mas já tem maldade. É bem diferente. Já conhece o mal e se compraz com ele. Até é lógico, a ficha cai um dia. É o caso que aconteceu com o Gregório, que é o cabeça lá no livro Libertação. A ficha cai e sempre os bons espíritos estão de olho esperando a oportunidade para tirar eles de lá. Ou qualquer um de nós de lá, né? Quem sabe, né? Ninguém gostou da ideia, né? Vamos lá? Ou até mesmo nos tirar, ou até mesmo na Terra, para que nós não continuemos piorando cada vez mais, né? Isso também tem isso. Bom dia, vamos lá? Segregados da sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Olha só, aqui na Terra encarnado, há uma história que eu aceitei Jesus, está tudo bem. Tá? É isso aqui que o André Luiz está falando com a gente. Eu aceitei Jesus, estou salvo dos meus pecados, estou salvo pela graça, não é isso que a gente escuta muito? Aqui está falando, o arrependimento não é caminho, é o primeiro passo. Aí depois tem que vir o resgate. O resgate depende muito da pessoa, da boa vontade, da força de vontade, aliás, né? Etc. Tá? E tá lá, né? Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Que só se arrepender não basta. Aí tem que ter a força para a mudança. Nós vimos isso também no livro Obreiros da Vida Eterna, quando aquela né, o fogo, como é o nome? Aquele que aconteceu lá, Lourdes, você se lembra da fogo purificador que houve lá no Mercado de Madureira? O fogo purificador vai, no final eles vão recolher alguns, e eles, de mão dadas, espíritos também que estavam lá nas trevas, que também estavam arrependidos de fazer o mal, conseguem volitar. Quando a gente desencarna, ninguém aprende isso no primeiro dia, não. A André Luiz demorou mais de um ano para aprender isso. Quer dizer, eles conseguiram volitar, dando a mão uns aos outros pela força de vontade de se mudar, de lugar e de trabalhar pelo bem. Está lá, o Obreiros da Vida Eterna, o capítulo se chama Fogo Purificador. Bom, gente, eu não tenho nenhuma caneta aqui para marcar. Vamos parar por aqui? Aula,
A próxima aula sobre o mundo maior é Próxima aula 26, é no dia seguinte do Natal. É no dia seguinte do Natal, 26/12. Bom, Não, se todo mundo. não, Hein? foi. Se todo mundo não estiver ainda curtindo o Natal. Não, Vai ser no desculpe. dia O Natal 25, vai ser no dia 25, desculpe. Vai ser no dia 25. Porque a próxima aula agora é só em janeiro de 21. Só em janeiro. É mesmo? Do mundo maior? Nós vamos ter uma É, tradução? porque semana que vem é o Novo Testamento. Aí o mundo maior. Sexta-feira. A gravação, primo. Entendi. O mundo maior. Tá. A gravação.